Oi pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui dando continuidade no projeto, né? Que se chama Entendendo o Real, Simbólico e Imaginário, de Lacan em Freud, né? Para quem assistiu o primeiro vídeo, esse projeto meu nome é Eduardo Dias, sou psicanalista, é para poder transmitir algo que é muito difícil ou quase impossível de ser transmitido, que é a psicanálise em si, né? Dentro de um set analítico ali. Quando a análise do sujeito, né, e intenção dentro dos nossos consultórios acontece. Mas a psicanálise, assim como a nova ciência chamada por Freud, ela tem um teor, né, ela tem uma fundamentação teórica, ela tem conceitos fundamentais, né, que são principalmente vistos dentro da metapsicologia, e Freud coloca que são conceitos originários, mas também que se ampliam. Então, é baseado nessa fundamentação teórica que a gente percebe empiricamente aqui nas nossas práticas diárias a cura pela fala. Essa questão da cura, não no sentido francês de retirada total do sintoma, ou saída total do sintoma, mas uma cura onde o sujeito possa caminhar, né, pela sua própria vida, pelas suas próprias decisões, e que ele leve a cabo, né, as últimas consequências do seu desejo. Na verdade, como diz Lacan, esse é o desejo do analista, né, que o desejo do sujeito seja colocado em pauta na vida dele. E o tema de hoje eu vou falar para já começar a gente perceber onde é que o Lacan vai buscando toda a conceitualização, os conceitos de real, simbólico e do imaginário. Na aula anterior eu falei do estruturalismo, a maneira que o Lacan vai buscando e construindo esses conceitos. É de extrema importância a gente falar desses primeiros passos de Freud, que seriam passos pré-psicanalíticos, né? A respeito da formalização do aparelho psíquico. Então Freud, neurologista, 1890 e 91, ele defende a tese dele, né, que é chamado o aparelho das representações e também o aparelho das afasias. Para quem eu vou passar aqui rapidamente, não vai ser tão profundo, para quem tem desejo de conhecer melhor essas teorias, né, essa fundamentação do Freud, que já começa com os primeiros protótipos de toda a teorização psicanalítica, eu recomendo, vocês podem ir em Freud, que é ótimo, né? Tem um texto do projeto, uma carta, são cartas para Fliess. São cartas que ele manda para Fliess, que é um otorrino, e ele vai falando do aparelho psíquico dele, né, em meados, com coisas que ele tem vivido ali na clínica. A carta 52 é de extrema importância, tá? Recomendo todos a ler. Para os textos de metapsicologia, esse do aparelho da afasia, das afasias, do aparelho das representações, que é essa tese do Freud, depois a continuação de um projeto que Freud desiste enquanto neurologista, e depois é publicado mais tarde, é muito bom esse livro aqui, que é do Garcia Rosa, né? São 3 volumes, esse daqui é o primeiro, a introdução à metapsicologia freudiana. Então aqui ele fala sobre as afasias e sobre o projeto para uma metapsicologia, para uma psicologia científica, na verdade, de 1895. Então acaba que o projeto Freud retoma conceitos desse aparelho das afasias, né, sobre as afasias, essa tese dele, e amplia. Tá? Então é do Garcia Rosa, quem tiver interesse em estudar é muito legal. Bom, eu vou usar uma colinha, lógico, pelo menos para me nortear aqui nos assuntos que nós estamos falando, ok? Aqui tem um quadro que mais tarde eu vou explicar para vocês, e já na próxima aula a gente já entra no conteúdo nosso, não que a gente já não esteja, sobre o real, simbólico e imaginário, como é que o Lacan vai abrindo esse diálogo com Freud, esse retorno a Freud. Bom, esse aparelho das afasias também é chamado aparelho das representações, né? Olha que interessante, né? Onde é que Lacan já vai buscando algumas coisas. Lá no início, né? Das representações, reapresenta. Eu lembro daquele conceito de significante do Lacan, né? Nós vamos retomar o que é significante para o Lacan, não para o Saussure, como nós vimos
no último vídeo, na última aula, mas ele fala que um significante representa um sujeito para outro significante. E Freud já está falando aí do aparelho dele, das representações, né, das afasias. Então é uma monografia de 1890, 1891, e ele já vai falando, ele vai contrapondo dois neurologistas da época, né, mais exatamente um deles, Wernicke, a teoria das afasias e das parafasias. Afasias, né, ao sem fala, o sujeito que tem algum quadro patológico lá na neurologia, um acidente vascular cerebral, uma infecção neurológica, que ele perde a fala, ou as parafasias, que ele troca as palavras, né? E aí eles localizam anatomicamente no cérebro a área de Wernicke e de Broca, que seriam áreas sensitivas da fala e áreas da motricidade da fala. Bom, isso é verdade, né? Quando nós temos alguns estados patológicos, realmente nós temos distúrbios da fala. Mas Freud, ele entra nessa empreitada para mostrar que nem todos esses distúrbios da fala são patológicos. Alguns acontecem em pessoas normais. Então, por exemplo, pode acontecer de uma afasia não ser patológica, ou de uma parafasia também de não ser patológico, né? Ele coloca aqui pessoas em situações de estresse, um estresse emocional, ou que está muito cansada, ela pode trocar as palavras sem necessariamente ter uma lesão anatômica ou fisiológica do sistema nervoso, né? Então, ele fala que isso nem sempre é patológico, diante, por exemplo, das intensidades afetivas. Então ele está falando de uma relação entre o fisiológico e aquilo que não é fisiológico, né? Ele está falando de algo que acontece no tecido e algo no tecido, né, no sistema nervoso, e algo que acontece paralelo a isso daí, né, que não são os patológicos. Então ele vê que nem tudo que é fisiológico ou patológico, né, pode causar essas alterações. Existem também alterações que não são da ordem patológica. Então aí ele já começa a falar de um certo paralelismo, ou seja, onde o fisiológico ou o patológico pode alterar os distúrbios, pode causar distúrbios na linguagem, paralelo também ao psíquico, que também pode alterar distúrbios, pode gerar distúrbios da linguagem, que não seriam distúrbios, na verdade, né? Que seriam algo que acontecesse normal. Então, já no primeiro momento, Freud já começa a distinguir daquilo que é anatômico, orgânico, patológico, daquilo que é psíquico, que é funcional, ok? Isso daqui é muito importante, porque já é um primeiro protótipo de um conceito que vai acontecer em 1914, uma publicação em 1915, que é de pulsão. Né? Ele fala que a pulsão está entre o somático, né? Ou seja, ali no corpo, e o psíquico, ou seja, a pulsão ela está localizada entre esses dois. Então já começa esse primeiro protótipo, ele ainda não definiu o que seria a pulsão, que é tão importante para nós psicanalistas, mas ele vai já começando a criar sementinhas, né, para toda a teoria dele aí. Bom, então ele passa todo esse projeto a tese das afasias, mostrando que não tem só relação patológica, e que o psíquico ele é paralelo ao fisiológico, né? E aí ele trabalha duas questões muito interessantes, que é a representação é palavra, tá? E a representação de objeto. Existia já uma discussão na filosofia, desde lá de Aristóteles, de Sócrates, que a palavra não definia o objeto em si, ele não falava da essência do objeto em si, ou falava da essência do objeto em si. E aqui Freud já traz a ideia de representação, né? Que existe uma representação palavra e uma representação do objeto, né? Que depois, mais tarde, representação coisa, enfim. As palavras, existe uma representação das palavras e uma representação do objeto. Então, por exemplo, quando eu falo
do objeto caneta, né, existe uma imagem acústica da palavra caneta, que representa esse objeto, e existe também uma imagem desse objeto, né, que vem à mente das pessoas. Então presta atenção, nós estamos falando já de símbolos, né, de representações simbólicas, e nós já estamos falando também de representações imaginárias, de imagem, né? Quando eu falo caneta, não necessariamente da sua mente vai vir essa daqui. Pode vir uma outra caneta, por exemplo, essa daqui, né? E aí tem vários tipos de caneta. Então existe uma imagem acústica e uma imagem, né, do objeto, mas que ambos não representam o objeto. Eles representam o objeto, mas não são o objeto, eles representam o objeto. Da semiótica, eles usam muito isso daqui, né, que é da linguística, e Freud vem defendendo um pouco disso também, que todo o processo da linguagem, ele está relacionado com um trabalho. Ele não é uma ligação direta. Tem sempre um trabalho entre o objeto, que é representado com uma palavra, e o conceito desse objeto, né? Mais tarde também, o pessoal da semiótica, o Freud também já trabalha isso, que, por exemplo, as questões dos símbolos, né? Lá no Aparelho das Afasias, Freud já traz os símbolos oníricos, uma ideia de símbolo, de um processo de simbolização, e os símbolos que seriam chamados de símbolos minêmicos ou de memória, né? O símbolo minêmico e o processo de simbolização, o símbolo minêmico fala de uma inscrição corporal de um conflito que o sujeito tem, né, que ele armazena ali na sua memória. E os elementos simbólicos e as representações simbólicas, né, o símbolo, o processo de simbolização acontece em, vamos dizer assim, substituição a esse conflito que foi escrito no sujeito. E existem os elementos simbólicos universais dos sonhos, né? Então, olha só, o Freud já está trabalhando, num primeiro momento, a questão do simbólico, da imagem, das representações, ok? E aí, ele traça essa ideia do paralelismo aí em relação ao orgânico. Tem uma outra coisa muito legal para a gente poder pensar, que é essa articulação, que a representação é sempre um processo, sempre existe um trabalho, que articulam geralmente, no mínimo, 3 elementos. Por exemplo, existe a imagem do som, que seria essa representação acústica, a palavra propriamente dita e a imagem visual. Olha só, nós estamos falando de imagem do som, de algo visual, né, que descreve visualmente, e a palavra em si. E que isso pode ser ampliado, né? Então existe a representação do objeto, que ela não é fechada, o objeto pode ser essa caneta, como pode ser essa caneta ou qualquer outra. E existe uma representação palavra, que é mais fechada, mas ela pode se ampliar. Eu lembro de um exemplo bem legal para a gente poder entender esse processo de articulação das palavras. Quando eu estava fazendo mestrado, e uma professora de metodologia, que dava, desculpa, de semiótica, dava o seguinte conceito: o que seria retaliação? Né? Retaliação seria algo no campo da vingança, de retalhar, né? De tornar uma devolutiva. Quando é que retaliação passou a ter esse sentido? Depois da Inquisição, né? Por causa dos atos da Igreja Católica, não da instituição, tá, gente? Não estou falando de religião. Então, na verdade, etimologicamente, retaliação significa a lei do talião, que era mais ou menos quem fazia o ofício do juiz na Grécia Antiga. E quando é que passou a ser vingança? Quando o juiz passou a retalhar aquilo que diferenciava das questões morais e éticas da Igreja Católica no período medieval. Então passa a ser, como é que a palavra se amplia? Lei do talião. Bom,
Então, esses primeiros conceitos são muito importantes, essas primeiras representações, né? Para você ver como é que o Lacan já vai buscar nesses primeiros momentos os conceitos de Freud, de representação palavra, de representação coisa, né? A ideia do paralelismo, que o psiquismo ele caminha paralelo ao orgânico, né? E aí, Freud, ele ainda neurologista, sob uma metáfora neurológica, ele sacou que não ia achar esses neurônios, né, anatômicos ou fisiológicos, ele cria um modelo especulatório que está já no projeto para uma psicologia científica, né? Esse projeto, ele depois dá cabo dele, ele vê que não consegue montar esse modelo, porque ele esbarra em algumas questões metodológicas dele, de teoria, mas depois ele é resgatado e a gente começa a ver a gênese de alguns conceitos na teoria freudiana e onde Lacan buscou. Tá? Então, a ideia do projeto, ele dá uma continuidade nesse aparelho das representações e ele fala que o aparelho psíquico, ele, na verdade, ele é psíquico e orgânico e trabalha com quantidades de energias externas e internas. Então, por exemplo, ele fala que o psiquismo, uma das funções do corpo e do psiquismo, aqui tem um quanto de energia que vem do mundo externo, por exemplo, a luz. Uma das funções dos órgãos de percepção é reduzir essa quantidade de energia que entra no psiquismo para poder não destruir o psiquismo. Okay? Então ele vai trabalhando com essa questão econômica, também topológica e dinâmica, ou seja, ele vai criando os neurônios de percepções. Como eu falei, para quem quiser entrar nisso, o Garcia Rosa é ótimo, o próprio Freud também, para poder entender. Né? Então ele trabalha com alguns princípios, com regras, uma vez que ele chama inicialmente, lá no início, de uma ciência natural, ele é ainda bem neurologista. Então o primeiro princípio seria o princípio da inércia, né? Que é uma tendência do psiquismo ou do sistema nervoso de desfazer a energia. Toda vez que acumula energia, tem uma tendência da inércia, né? Manter em movimento, de desfazer essa energia. Outro princípio é o princípio da constância, que é levar a energia no psiquismo, no aparelho, no sistema nervoso central, a menor quantidade possível, tá? Bom, já vamos colocar um adendo aqui. Ele nos coloca que quando nós temos uma sensação de desprazer, o psiquismo está inundado por esse quanto elevado de energia. E quando tem prazer, tem uma descarga. Isso é chamado de princípio de prazer, tá? O princípio de prazer. E também tem a facilitação, que seriam vias endógenas por onde escoar essa energia, vias que já seriam mais facilitadas, que aí entra uma questão econômica. E aí ele vem falando das primeiras experiências de dor e das experiências de satisfação. Tem uma frase dele, né, que é maravilhosa no projeto, de uma publicação, de uma tradução mais antiga, mas que ele fala que essa primeira experiência do ser quando nasce, ela tem questões morais, questões enquanto escolha, sabe? O sujeito que nasce no desamparo, ele não consegue descarregar esse quanto de energia psíquica por uma ação motor específica dele. Ele precisa de um outro para poder ter essa satisfação de descarregar essa energia. Então seria mais ou menos assim, quando o bebê ele nasce, né? Que aí nós estamos usando enquanto artifício, Lacan fala disso, o artifício do nascimento, que o sujeito está aí na linguagem mesmo antes dele nascer, né? Vai ser o futuro jogador de futebol, a minha bailarina, vai ser menino ou menino, o nome do sujeito já está rolando. Enfim, quando o sujeito nasce, a partir dessa, lembra, o estruturalismo, abrimos mão da causa, mas vamos pegar um artifício, uma formalização. A partir do nascimento, que o sujeito nasce em pleno desprazer, vem em desamparo, vem um outro, né, que faz essa função de acolher o bebezinho, né? Então a mãe dá o seio para amamentar, cobre, protege do frio e vai falando um monte de coisa ali, e ele encontra nessa mãe, nessa ação, quando ele chora, ele dá um grito, é a única ação que ele consegue fazer, ele está na experiência de dor, vem essa mãe e
descobre-lhe finalmente esse bebezinho. E aí é chamada a primeira experiência de satisfação. Tá? Então, é baseado nisso daí que Freud vai criando esse aparelho do projeto. Então, presta atenção, são conceitos muito importantes para a gente poder entender o real, simbólico e imaginário. Né? Nessa primeira experiência de satisfação, né, imagina, eu fico aqui no meu imaginário, lógico, pensando qual o sentido que o bebê atribui àquela primeira experiência de dor e de satisfação, a imagem daquele outro que vem associando a experiência de satisfação, né? E o que é isso? Algo não é entendido, algo da percepção visual não é captado, né? Que seria o real em si, né? Eu acredito que o Lacan já vai buscando aí. Ok? Bom, o Freud, então, ele cria, como eu coloquei aqui no quadro para vocês, ele vai no projeto, ele vai evoluindo nos neurônios lá, psi, nos neurônios φ, ômega, noções de quantidade, de qualidade, tá? E cada hora que ele vai entrando num beco sem saída, ele vai achando uma outra saída para teorizar esse modelo do funcionamento psíquico, uma vez que não é orgânico, eu repito para vocês. Então ele falava que tudo que entrava pela percepção iam criando traços de memória, né, no sujeito, e isso daí ia formando o inconsciente, o pré-consciente, até que chegava numa ação motora na consciência. Até que chegava numa ação motora na consciência, né? Bom, mais tarde, então, ele cria esse esquema aqui, que é extremamente importante. É a partir dele que nós vamos entender a constituição do sujeito, psíquica do sujeito, e a partir dele, eu acredito que também Lacan faz isso, lá no primeiro texto, lá nos escritos, né, do texto da Carta Roubada, que ele também aborda a Carta 52, existe um conto, né, da Carta Roubada, e o Lacan vai dialogando com esse conto, falando dessa questão, dessa inscrição simbólica, tá? Então, olha só, ele coloca que quando chega algo é percebido pelo sujeito, né, no aparelho de percepção, que ele chama de W aqui, então, quando ele é percebido pelo sujeito, nesse campo da percepção, ele fala que a percepção não conserva traço do que aconteceu e que a consciência e a memória são exclusivas do que aconteceu. Então é como se fossem neurônios permeáveis, eu costumo falar que são semi-permeáveis, depois nós vamos ver o porquê, que na percepção do que acontece, o sujeito ele não restringe nada e não se associa à consciência. Logo depois que entra nesses quantos de energia da percepção, existe um índice da percepção ou uma indicação da percepção, como se fosse um índice de livro mesmo. Aqui são registros primeiros da percepção, tá? Incapaz de associar a consciência. Então é como se tivesse associações desses traços aqui, por associações, por sua simultaneidade, né? Vai criando índices de percepção. Então a gente está falando de uma primeiríssima memória, ok? Então, olha só, o sujeito percebe, inscreve, né, esses índices de percepção, esses primeiros traços, e esses primeiros traços, quando se associam por simultaneidade, eles são traduzidos no inconsciente, tá? O inconsciente, que aí vem o B, são os segundos registros, né, e corresponde a uma tradução dessas inscrições, disposto de acordo com as outras relações. E ele fala talvez casuais, talvez lembranças conceituais, e também não acessa a consciência. O que ele está falando? Que o sujeito percebe, né, faz inscrições na carne, vamos dizer assim, né, inscrições de prazer ou de dor, né, mas só que aí essas inscrições se associam e aí vão sendo traduzidas no inconsciente. O inconsciente, então, por sua vez, ele tem um certo julgar do que é satisfatório ou não. Vamos retomar. Se for de acordo com as vias de facilitação, se eu vejo que alguma coisa
poderia ser prazerosa, eu tenho uma via de facilitação que já é conhecida do meu psiquismo, de acordo com as minhas experiências, que estão lá nos primeiros traços. Então ele me dá sinais que eu posso descarregar ou não, que eu não devo descarregar. E aí vem um certo julgar a nível do inconsciente. Logo depois, essas traduções que vêm das inscrições, elas são transcritas para o pré-consciente, que essa é chamada a terceira transcrição, que está relacionada às representações verbais. Então aquilo que foi percebido passa direto, inscreve no sujeito, depois ele traduz, fica no inconsciente, tem um certo julgar, de acordo com o princípio de prazer, tá? E aí ele encontra uma transcrição que vão encontrar representações, né, verbais, e aí Freud chega a chamar disso do próprio ego, tá? Que tem certas regras de substituições para esse conteúdo que estaria no inconsciente, tá, ok? Essa maior regra é a chamada regra do a posteriori, só depois, né? É um certo anacronismo, ele ainda usa o termo fueros, que vem do espanhol, que nos diz de um privilégio perpétuo, ou seja, é um julgar hoje do que aconteceu ontem, né? Então o que aconteceu aqui na percepção, nas inscrições, nas traduções, vem um julgar depois e que faz uma ligação através de uma representação verbal, né? E essas, que é uma percepção, também não tem ligação direta com a consciência. Só depois é que vai ter uma ação, uma produção de uma palavra, produzindo então uma ação motora no sujeito. Esses conceitos, gente, são muito importantes para a gente poder entender um pouco sobre o real simbólico imaginário, ok? Por exemplo, vamos usar o artifício do nascimento. O bebê nasce, aí chega a mãe e banha ele divinalmente, esse sujeito, cheio de palavras, e aí inscreve no sujeito traços, primeiríssimos traços. Já tem uma imagem da mãe, eu estou usando a mãe enquanto artifício, tá? Qualquer outro, esse que faz o papel de mãe, de Nebemesh, né? Então vem a mãe, ou esse outro do cuidado, e o bebê então descarrega, tem uma sensação de prazer, ou ele tem uma sensação de desprazer, e vai criando traços ali. Esses traços se associam, tá? São traduzidos, então vai formando o inconsciente. O inconsciente que não sabe o que é não, né? O inconsciente deseja ou não deseja, no sentido de desprazer, tá? Então o inconsciente ele quer reduzir o quanto de energia ao máximo, e aí para ele conseguir fazer isso, ele transcreve, posteriormente ele transcreve, isso daí trocando por representações verbais, ok? E aí, dessas representações verbais, o sujeito chega numa ação. O tempo inteiro, me parece que Lacan foi sacando que nessa percepção, nesse índice da percepção, no inconsciente, tem elementos imaginários que estão relacionados a uma determinada imagem dessas experiências complexas, tem simbolizações, tem significados e tem algo que escapa, algo que não tem o todo da imagem, daquele momento, não conseguiu captar o momento inteiro, algo que não tem significação. Então parece que o tempo inteiro Lacan já está sacando que desde o projeto Freud vem já estruturando, né? Lacan já vem estruturando o real, o simbólico e o imaginário. Bom, é uma aula um pouco mais complexa, estou aberto a tirar dúvida de vocês, tá? Lembrando que isso faz parte também dos meus estudos, e eu conto com a colaboração de vocês aí para a gente poder continuar progredindo nessa transmissão desse meu projeto, que é entender o real, simbólico e imaginário de Lacan e Freud. Até o próximo vídeo e um grande abraço.